Olá a todos, bem-vindos ao meu último vídeo de 2018, onde irei analisar duas partidas, uma entre jogadores de 1200 de elo, portanto iniciados, e uma outra de jogadores de 2000 a 2200, portanto foi uma partida em que eu atingi os 2200 de elo também aqui no lixes.org. Começando, o jogo aqui do meu amigo Michel Rosamonte. Uma abertura inglesa, onde ele cometeu dois erros, não cometendo uma blunder. Blunder quer dizer oferecer uma peça sem benefício nenhum. E o seu adversário cometeu uma blunder. 19 lances excelentes contra 15 das pretas. 6 bons movimentos contra 5 bons movimentos. E inaccuracy. Jogadas não tão precisas. As brancas fizeram 2 e as negras 7. Portanto, o melhor desempenho das brancas em 53,6% contra 42,9%. O Michel comentou comigo que adotou uma nova estratégia, que é jogar partidas blitz, e depois de fazer as partidas blitz analisa os jogos aqui na aplicação. Portanto, aqui vocês podem chegar aqui assim e clicam aqui e vão ter Computer Analysis. Nessas Computer Analysis vocês podem escolher um rápido, mais profundo, máximo e Self-Analysis. Se clicarem aqui, vão ter uma coisa deste gênero. É muito bom para analisarem as vossas próprias partidas, onde cometeram os erros, onde precisam de melhorar. Vamos então começar aqui com a partida inglesa. C4, D6. Isto já não é um lance tão preciso das negras. É muito normal os iniciados cometerem erros nas aberturas, mas a fase da abertura é uma fase, pode-se assim dizer, mais científica. Aquilo já está estudado, existem os lances mais corretos para os dois lados. Mas pronto, como sendo iniciados, não é tolerável. O objetivo, um dos pontos da abertura inglesa é de facto o controle desta casa, né? Está aqui já o pinhão que está a controlar a casa, depois este cavalo vai controlar também esta casa, este bispo vai controlar a casa também, e se possível esta dama também a controlar esta casa. Portanto, se as brancas conseguirem o controle desta casa, as negras vão ter dificuldades em desenvolver as suas peças. C5, bispo G2, cavalo D7, cavalo C3, cavalo B6. Portanto, isto aqui é um lance desnecessário. Vai ameaçar aqui este pinhão, mas de fácil defesa. As brancas podem facilmente jogar aqui o pinhão e ajuda eles ainda a desenvolver depois o bispo para esta diagonal. Cavalo B6, E3, G6. Portanto, as negras jogaram aqui o cavalo, se calhar por impulso, né? Porque podem, por acaso até nem podem capturar aqui este pinhão devido aqui ao cheque. Pois é. Continuando. D4, bispo G7. D4 é um bom lance. Bom lance porque permite, depois das brancas trocarem este pinhão,
colocarem mais uma peça a controlar esta preciosa casa D5. Gosto do lance, vai de acordo com a abertura. Bispo G7, B3 para desenvolver aqui o bispo e também proteger o peão. CXD4, CXD4, em ordem a manter a dama a controlar, apontar para esta casa. O melhor seria ter jogado aqui o cavalo. E quando as negras capturassem, as brancas iriam capturar com o cavalo. E se as negras capturam, as brancas capturam com a dama. E a dama, as brancas mantêm o controle decisivo da casa D5. B3, CXD4, CXD4, cavalo F6, bispo G5, roque, dama D2, com o objetivo de trocar aqui o bispo. Esta é das peças mais valiosas das negras, porque controlam esta imensa diagonal. E outra das peças mais valiosas das brancas é este bispo também, que controla esta imensa diagonal. Portanto, é sempre bom trocar o bispo do fianchete do rei negro, no caso das brancas. Dama C7, bispo H6, bispo F5, bispo XG7, rei XG7, cavalo F3, cavalo E4, cavalo XG4, bispo XG4, roque F5. Uma má jogada das negras, porque deixa esta casa aqui sem proteção. E vamos ver que isto é o que origina a derrota das negras. O cavalo, com este cavalo poderosíssimo, a apontar aqui para esta casa E6 e este pinhão aqui a reforçar ainda mais a casa. Esta casa está sob controle do exército branco. Mas aqui vê-se mais uma vez a vantagem de ter trocado este bispo das negras, porque ao avançar este peão não se corre nenhum risco de o bispo capturar a torre, e estas casas estão todas livres, facilitando depois diversos cheques também aqui. As casas negras ficam muito debilitadas quando é trocado este bispo das casas negras. Torre F1, portanto, é um erro das brancas. Podiam ter jogado já cavalo para G5, mas também as negras não viram. Portanto, um erro com um erro fica igual. D5, fecha o próprio bispo. Fecha o próprio bispo. D5 das negras. Portanto, fecham o seu próprio bispo. As brancas podem sempre jogar aqui o cavalo para G5, mas também está uma boa jogada. Ameaçar aqui o cavalo. Se o bispo captura o cavalo, peão captura o cavalo, e se a dama captura,
O bispo captura e fica sem vantagem de uma peça, vantagem decisiva. Cavalo a D7, cavalo G5 finalmente, torre, proteger a casa que as negras debilitaram de livre espontânea vontade. Portanto é muito deve-se tomar especial atenção quando se debilita as casas no teu próprio reino, no teu próprio terreno. Se ter cuidado para não debilitar as casas que podem ser ocupadas pelas peças inimigas, conforme vemos aqui o caso da casa E6. As negras debilitaram sem serem forçadas de livre espontânea vontade esta casa aqui originou sua derrota. Rota F6, F3, o bispo está morto, H6, cavalo H3, F4, Fx G4, Fx G3, E5. Eu gosto desta jogada porque mantém o centro fechado, mantém a dama fechada e dificulta o jogo das negras. GXH2, rei XH2, torre F5, torre F1, torre DF8, torre XF5, torre XF5, torre F1, não é? O melhor seria cavalo. O melhor seria já este cavalo por aqui. As brancas, as negras teriam que fazer qualquer coisa, por exemplo, jogar a dama por aqui. E as negras, com este bispo poderosíssimo, a manter sempre o controle desta casa. A casa que, repito uma vez mais, que as negras debilitaram de espontânea vontade e que originou a derrota das negras. Portanto, atenção, não debilitem as casas dentro do vosso próprio reino, do vosso próprio terreno, porque vai vos dificultar muito no jogo. Torre H5, portanto, isto aqui é só gerir. E6, cavalo F4, torre F5, cavalo X G6. Foi sempre a ameaça desta casa que levou as negras da derrota. Desculpem estar a repetir várias vezes, né? Mas foi sempre a apontar para esta casa que as brancas conseguiram ganhar o jogo. Bom, parabéns ao Michel, um bom jogo. E vamos ver o outro jogo. Este é um jogo que eu estive a fazer contra Kentaur 64. Fizemos 8 jogos. Sábado passado, dia 29. E ganhei quase todos. Acho que empatei um e perdi também um. Bom, acho que não empatei nenhum. Tá aqui um empate. Um empate, uma derrota. E o resto foram vitórias, portanto 6 vitórias. E eu consegui atingir os 2200 de elo, também aqui no chess.org. Depois de ter também atingido já no chess.com. Conforme podem ver,
em blitz. Tanto em menos de 6 meses voltei a atingir a minha tabela de elo. Portanto, o xadrez para mim é como um hobby. O xadrez ajuda-me a ter um raciocínio crítico e um raciocínio, como posso dizer, um raciocínio correto das coisas. O meu objetivo não é ser campeão de xadrez, nem ganhar o campeonato nacional, nem ganhar nenhum torneio. Eu pratico xadrez para manter a minha mente afiada, com o pensamento correto, pensamento crítico. E é por isso que eu gosto de jogar xadrez e recomendo a todas as pessoas que joguem xadrez, aprendam xadrez. Xadrez é um exercício para a mente, um exercício muito bom. Não vale apenas ter um corpo bom, né? Conforme diz o sábio, mente sana em corpo são. E tem-se visto ultimamente que a sabedoria e a inteligência têm dominado em relação à força. Não é? Portanto, é sempre bom treinar a inteligência com xadrez. E aqui o meu adversário, depois de muitas derrotas, chegou a 2062 de elo. Eu tinha 2193, bastava-me apenas uma vitória para atingir os 2200. D4, cavalo F6, bispo F4, D5, E3, E6, cavalo F3, conforme podem ver. Esta é a configuração do London System. Uma configuração fácil de se obter com as brancas. O objetivo, se já viram os meus vídeos anteriores, o objetivo é fazer aqui uma pirâmide com os peões, fechar o centro com o cavalo e atacar na ala do rei. Esta estratégia desta abertura depende muito das negras se deixam ou não, é claro. Mas é uma configuração muito fácil, muito simples de obter e eu tenho obtido muitas vitórias com esta configuração, mesmo adversários fortes, conforme eu posso vos mostrar. Aqui nas minhas partidas. Por exemplo, aqui eu venci a um jogador muito mais forte que eu, 2200, e foi com o London System. Não foi com o London System. Pronto, porque eu já sabia que ele iria fazer uma Índia do Rei, e quando faz a Índia do Rei, eu põe sempre esta configuração, esta bateria, que é para trocar os bispos, esse bispo negro que vem para o G7. Portanto, esta é uma das minhas peças das negras, e ao trocar eu debilito bastante as casas negras. Portanto, é bom a pessoa ter em mente qual é a réplica para vários modelos que o adversário pode usar, né? Por exemplo, no D4, quando o meu adversário tenta fazer a Índia do Rei, a minha estratégia é sempre trocar este bispo de casas negras, das minhas peças das negras. Voltando ao jogo, cavalo F3, bispo D6, bispo G3, roque, bispo D3, cavalo B D7, C3, torre E8. Portanto, é fundamental aqui para as negras jogarem E5
ou C5 e darem mais mobilidade às suas peças, porque as negras estão como se fosse num manto de forças. As peças não têm muita mobilidade. Isso é uma desvantagem no xadrez. Quanto mais ativas forem as tuas peças, mais possibilidade tens de ganhar. E aqui as negras conseguem ter liberdade, conseguem se libertar apenas com estas duas jogadas. E é por isso que o meu próximo lance é cavalo E5, explicitamente para impedir E5, é claro. É por isso que nestas aberturas as negras têm que jogar C5, dama C7 e procurar de alguma forma jogar F6, E5 para se libertarem. Bom, dama E7 e eu fecho aqui o centro. O programa recomenda jogar aqui cavalo D2, especificamente para impedir o cavalo para E5, ou seja, continuar com o centro cerrado, fechado, o que é uma desvantagem para as negras, porque as minhas peças estão mais ativas. Mas F4, o adversário não jogou cavalo E5, aproveito para jogar cavalo E2 e impedir exatamente cavalo E5, C4, bispo C2, o bispo tem que manter nessa diagonal, porque o objetivo é atacar o rei. A6, desnecessário, era logo jogar aqui B5, B4 e abrir rapidamente a ala da dama, porque as brancas vão atacar a ala do rei. O que as negras têm que fazer é, já que não conseguem abrir o centro, atacar na ala oposta. Não tenta alternativa, porque se ficam paradas vão perder o jogo, porque o ataque nas alas sem resposta do adversário conduz sempre à vitória, sabendo jogar minimamente, é claro. Bispo H4, portanto, trocar aqui essas peças, o cavalo que pode defender esta casa, este cavalo aqui, portanto, este bispo aqui, este bispo não é um bispo desnecessário das brancas, o bispo não faz nada, portanto trocar esse bispo por um defensor é bom, porque este bispo é uma peça inútil no jogo das brancas. Bispo C7, bispo dama F3, dama D8. Aqui o computador recomenda fazer o roque, mas eu poderia já capturar aqui o cavalo, depois este cavalo, e começar já a pressionar, não é? A ala do rei. As minhas peças estão em todas as mobilidades, enquanto que as peças negras estão aqui no manto de força, não conseguem se mexer. Bom, começa o ataque, G4, dama D6, cavalo X D7, atrasado, os pontos, cavalo X D7, bispo X D8, meu bispo inútil, foi trocado, torre X D8, dama H3, já ameaçar aqui, e cá está o cavalo, não, G6, defendeu, cavalo F3, mais uma peça para o ataque, e vê-se que aqui as negras não conseguem se movimentar sem oferecer peça. Neste nível, normalmente quando se oferece um peão sem contra-jogo, sem benefício, também é uma derrota. B5,
G3 para atrasar um pouco aqui o ataque do adversário na ala da dama. Torre A8, cavalo G5, cavalo F8, roque, torre A7, dama H6, dama A7, H4, F6. Portanto, H4 era para abrir aqui e era este plano, tudo aqui para o ataque. Mas é claro, o adversário também sabe jogar, não é? Cavalo F3, dama G7, trocar as damas. E aqui é importante jogar peão para G5 para manter este bispo fechado, ou seja, impedir este peão de avançar. Por isso que eu joguei aqui G5. F5. O bispo está fechado. Restringir as peças adversárias e aumentar a mobilidade ou o alcance das nossas próprias peças também é uma vantagem no xadrez. Aumenta a probabilidade de vitória. Cavalo D7. Portanto, uma única ruptura aqui é esta aqui. Portanto, o meu jogo agora vai para fazer esta ruptura para a entrada das minhas peças. Aqui, através desta coluna. E isto aqui deu vitórias brancas. Temos que ter sempre em conta quais são as possíveis rupturas que nós temos porque as rupturas permitem dar maior mobilidade, maior atividade das nossas peças. Então nós temos que estar sempre à procura de pontos de ruptura no jogo que nos facilitam movimentar as peças. Cavalo XG5, FXG5, não dá qualquer hipótese do bispo entrar no jogo oferecendo aqui sacrificando aqui este pinhão, não é? Bispo D7, torre H1, procurando a ruptura, torre D8, H5, XXH5, torre XH5, bispo A8, torre H6, bispo G6, rei G3, torre D8, bispo D1. As negras procuram corretamente fazer a ruptura aqui na ala da dama, que é o único sítio onde podem ter contra-jogo, assim. Rei F4, para que depois de jogar aqui o bispo e trocar aqui, o rei não tenha como capturar aqui este pinhão, se bem que era também só tirar a torre e jogar aqui para dar checkmate. Torre B A8, bispo H5. Portanto, sempre a procurar a ruptura para dar atividade às minhas peças. B4, capturar aqui ou aqui seria um erro, porque é permitido que as peças negras pesadas entrassem no jogo. Atenção a isso, restringir a atividade das peças adversárias. Bispo XG6, HXG6, torre de H1. E o jogo aqui está perdido. Já está perdido há muito tempo, não é? Mas aqui não há nada a fazer. Já se ameaça checkmate. Ou, no mínimo, a perca de uma torre, que é o que vai acontecer. Rei F8. Aqui poderia dar checkmate logo. Mas, pronto, não vi. Está ganha mesmo. Torre XG6, torre G7, torre H8 cheque, rei F7, torre XG7, rei XG7, torre XG8. O adversário desistiu e alcancei os 2.200 de euro.
Portanto, muito obrigado por terem assistido até aqui. Bom final de ano 2018, boas entradas em 2019 e que seja só sucesso, tudo corra bem e consigam evoluir bastante no xadrez. Até a próxima.